Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Graças a Deus, a paz do Senhor para os irmãos em Cristo Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a palavra do Senhor tem sido firme, constante e abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical do dia 26 de abril de 2020, nesse domingo, que é o domingo do Senhor que Deus tem nos preparado nesta manhã. Queremos agradecer a Deus, já presbítero Luciano aqui presente. O Senhor me concedeu desde as 7 horas, né? O Senhor me concedeu chegar aqui no templo, orando, né? E aqui meditando na palavra, sentindo muito forte a presença de Deus, e pela fé vendo os irmãos aqui todos na escola bíblica dominical. Quero cumprimentar os irmãos que estão conosco, né? Nosso irmão Josemar, sua esposa Cristiana, seu filhinho Otávio, a minha sobrinha lá em Poços de Calda, que está assistindo, conectada conosco, minha sobrinha Francine, e o seu esposo, meu sobrinho Júnior, e não posso deixar também, né, dizer que meu sobrinho Rafael, né, também a minha esposa. Luciano cobrou aqui, né, a ausência, mas eu expliquei que não houve possibilidade. Minha esposa Paula e a nossa amada irmã Edna, nossa irmã Anne Carolina, presbítero Laudeci Pereira de Jesus. Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que eu tenho aqui um pedido. Agradecemos ao Senhor nosso Deus por nos sustentar com vida, para que vemos nosso neto completar 18 anos. Eu já mandei 6h30 da manhã, mandei lá parabéns para o meu neto Lucas, né, filho do presbítero Daniel e da senhora Carla Raibolt de Araújo, né, e que está completando hoje 18 anos, uma data muito importante na vida do adolescente que passa agora a ser um jovem homem, né, com os compromissos, obrigações, deveres aumentam. Que Deus possa abençoar a vida do Lucas, né, cada vez mais. Ele agora ele coloca, né, Bolt, né, ele fez como se diz, um vídeo, e ele se intitula como Bolt, é o Bolt de Jesus, né? Irmã Anne Caroline, a paz do Senhor. Então, meus irmãos, a hora corre, daqui a pouco nós temos o presbítero Luciano, que vai transmitir algo que recebeu também da parte de Deus. E a lição de hoje é a lição de número 4, que fala sobre a iluminação espiritual do crente. Como é que está a luz de Deus em nossa vida? Como é que está a iluminação de Deus em nossa vida? Como é que estão os nossos olhos? Será que não estão tão espiritual para que a gente venha entender essa luz gloriosa espiritual? É a luz espiritual de Deus na nossa vida. Então, o título fala sobre a iluminação espiritual do crente. O texto áureo, vamos fazer, eu fiz um pedido aí aos grupos para que nós mantivéssemos a nossa fé em casa como estivéssemos na igreja, no templo. Nós não podemos deixar de cortar esta comunhão, esta alegria, né, de estar no templo, né? Não é porque as portas estão fechadas que nós vamos perder esta alegria.
O salmista diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor por longos dias, para contemplar a sua formosura e aprender no templo. Então, agora se ache no templo, você é o tabernáculo de Deus, aonde Deus habita. Então eu fiz esse apelo, é o tempo de nós orarmos, jejuarmos, lermos, buscarmos uma comunhão com Deus. Eu tenho observado, já vou deixar aqui uma observação, não uma crítica. Presbítero Luciano, eu tenho observado as redes sociais, a internet, que muitas das vezes nós, pela nossa alegria ou fraqueza ou fragilidade, nós nos ostentamos, nós tiramos céus, tiramos assim, não podemos ir num shopping, que já temos o vício de nos ostentar, colocamos uma roupa bonita, pintamos o cabelo bonito, ajeitamos a gravata, o óculos, não é verdade? Mas segura isso aí um pouquinho, segura um pouquinho, porque nós estamos no tempo de buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Então vamos buscar a pureza de Deus em nossa vida. Deixa essas coisas, sabe por causa de quê? Porque olha, numa crise desta, se nós não nos achegarmos a Deus, o que é que nós vamos esperar para que, o que vem, para nós achegarmos a Deus? Numa crise desta, horrível, pessoas morrendo, pessoas entes queridas, pessoas conhecidas, todo mundo numa crise, o governo também numa crise, então é um momento de nós exercitarmos a iluminação de Deus em nossa vida, então vamos deixar isso, e vamos nos preocupar: Senhor, quando passar isto, como é que eu vou me apresentar diante de Ti? Irmãos, é impossível não falar em mistério, porque edifica-se a si mesmo, e quanto mais nós somos edificados, irmão, mais a iluminação de Deus toma conta da nossa vida. Então vamos aqui ler, o textual: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1, versículo 17. A verdade prática fala sobre a vocação do crente, inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, do versículo 15 a 23, que diz assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados, olha aí a palavra iluminação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Fala-se sobre Jesus, que é o cabeça da igreja,
que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Glória seja dado o nome de Jesus. Amém? Então nós vemos aqui que Paulo, mesmo estando numa prisão em Roma, intercedia por aqueles irmãos. Nós vemos aqui, Paulo escreveu essa carta, aos irmãos ali em Éfeso, e ele mesmo preso em Roma, ele intercedia por aqueles irmãos. Paulo, com oração, nesse versículo 15, eu vou deixar com o presbítero Luciano, pela oração, ele diz, Paulo com oração de voto, ele lembrando-se de seus leitores, orando e agradecendo a Deus por eles, numa demonstração do seu espírito altruísta e intercessório, ensinando-nos uma grande lição. Então esta palavra, ela serviu naquele tempo, de Paulo para a igreja de Éfeso, e ela nos traz hoje para o nosso conhecimento uma grande lição, que nós possamos ficar ligados e receber de Deus nesta manhã, porque a oração, Paulo transmitia uma oração constante, é uma oração constante, sem cessar, e também no agradecimento, não é verdade? Muitas das vezes nós pedimos muito e esquecemos de agradecer. Então Paulo, ele apresentou dois aspectos, aqui da vida da oração, dois aspectos da vida de oração de Paulo. Mas eu vou deixar mais para frente, aqui, porque Deus nos concedendo uma oportunidade por causa da hora, e nós sabemos que a live, nós não queremos comprometer e passar do tempo que ela exige, não é verdade? Então eu vou convidar aqui o nosso irmão presbítero Luciano, e ele vai transmitir para você, e daqui a pouco, se assim Deus me conceder, eu estarei falando também aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Mas oremos, amado Deus e eterno Pai, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, te louvamos, te adoramos, Deus, na beleza da sua santidade. Queremos te agradecer por uma noite passada, por mais um dia. Queremos te pedir perdão, Deus, pelos nossos pecados. Ó Deus, e que a tua bênção neste domingo, meu Deus, se estenda a cada coração do teu povo. Ó Deus, que o teu Espírito Santo possa convencer lá fora, Senhor, o homem, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. Que aqueles corações possam estar abertos, meu Deus, nesse momento de crise, Senhor, de turbulência mundial, Pai Celestial. Ó Deus, a tua igreja está viva, tu és o cabeça da igreja. Ó Espírito Santo, alcança esses corações, abra, Deus, o entendimento do homem, Senhor, para que possa entender a tua boa, perfeita e agradável vontade. Ó Deus, abençoa a escola bíblica dominical, que nós, Deus, abre o nosso entendimento, Pai, para que possamos receber de Ti. Alcança agora os lares do Teu povo que estão, Senhor, ligados neste compromisso com a Tua palavra, Senhor, em o nome de Jesus. E abençoa aqui o meu companheiro, presbítero Luciano, Senhor. E, ó Deus, que Tu tens concedido nós estarmos juntos, Senhor Deus, para poder nos alegrarmos com a Tua igreja, transmitir a Tua igreja, Radiobia. Como o Teu servo Paulo disse que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Abençoa o Teu filho, abençoa toda a família, nesta hora, as esposas, filhos, netos. Meu Deus, meu neto Lucas, Senhor Deus, abençoa a sua vida, meu Deus, que ele possa ter muitos anos de vida na Tua presença, prepare o seu futuro e abençoa os seus pais, em o nome de Jesus. Sua irmãzinha, Senhor Deus, toma em Tuas mãos, derrama das Tuas bênçãos, meu Deus, manifestando o Teu poder, a Tua glória, em o nome de Jesus. Presbítero Luciano.
quero saudar a todos na paz do Senhor. Um bom dia de salvação a todos, a qual estamos aqui nesta manhã aqui, transmitindo a palavra do Senhor, e temos nos alimentado, o Senhor tem falado conosco, e Deus, Ele tem feito maravilhas no meio do seu povo, da sua igreja. E nesta manhã, o pastor já trouxe uma porção aqui, lendo o texto áureo, a verdade prática, texto bíblico, a qual foi lido, e a lição vem falando da iluminação espiritual do crente. E sabemos que todo crente ele precisa ter entendimento espiritual, porque as coisas de Deus elas se discernem espiritualmente. E todos nós, todas as pessoas que, até mesmo aqueles que ainda não aceitaram Jesus, ela precisa de ensinamento quando vem para a casa do Senhor, porque o homem natural, ele não consegue discernir as coisas espirituais, né? As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Então, Jesus, ele deixou o quê? A palavra de Deus, para que a gente pudesse meditar nela, ter conhecimento. Conhecimento é ciência, ciência é conhecimento. Então, se a gente tem ciência da palavra de Deus, a gente vai andar pelo Espírito, porque a palavra de Deus, ela é espiritual. Então, quando nós nos dedicamos a ler a palavra do Senhor e colocar em prática na nossa vida, já não andamos mais por vista, né? Então, isso é motivo de muita alegria. E a lição, ela vem falando do plano da salvação divina, que revela uma santa vocação, a riqueza da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Uma vez salvos, somos vocacionados para a santidade, o serviço e a participação gloriosa no porvir. Uma vez salvos, desfrutamos da riqueza da glória divina, experimentando o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos a ser desfrutada no porvir. Uma vez salvos, seremos glorificados a exemplo de Cristo Jesus. Isso é glorioso. E Paulo ele vem trazendo essas mensagens na palavra de Deus para os nossos corações, mediante o Espírito Santo de Deus, a qual ele fala da esperança da vocação e as riquezas da glória. Então o crente ele precisa ter ciência disso, ter esse conhecimento, porque é esse conhecimento que leva à santificação. Temos a esperança da nossa vocação. Cada crente ele precisa saber que ele tem uma vocação. Não foi para simplesmente vir à terra e Deus ele salva aquela pessoa, traz para dentro da igreja e ele não tem compromisso, não tem uma vocação com Deus. Na esperança da vocação que ele tem em Deus, ele precisa então colocar em prática, né? Então, Paulo ele foi bem incisivo nessa palavra quando ele falava assim, em 1 Coríntios 13, versículo 11, Paulo diz assim: quando eu era menino, falava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então o crente em Jesus, ele precisa crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe por quê, irmão? Porque a Deus ele tem se revelado para nós, para a sua igreja. Aleluia. Né? Porque agora nós vemos ele por espelhos e enigma, mas então veremos ele face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Paulo falando isso na palavra de Deus, lá em Coríntios, 1 Coríntios 13, versículo 12, ele fala isso. No versículo 13 ele diz assim: agora pois permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas três, mas a maior desta é a caridade. Temos que amar, temos que guardar o amor de Deus pelos nossos irmãos, andar com sinceridade com os nossos irmãos. E às vezes a gente fica esperando só as coisas, né, pastor, dessa terra. Mas lá em 1 Coríntios 15, 19, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo falou assim, se esperarmos em Cristo só nesta vida,
somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, quando nós aceitamos Jesus, que estamos na presença de Deus, não estamos só vivendo nesta terra. Na verdade, estamos no mundo, mas não somos mais do mundo. Cristo nos transformou, nos deu uma nova e viva esperança e sabemos para onde vamos, né? Estamos aguardando aquele grande dia, porque nós temos, Jesus falou, eu vou e vos prepararei lugar. Então a gente sabe que Jesus ele veio, né? Mas ele voltou e foi preparar lugar para a sua igreja, não para irmão A, irmão B, não, é para a igreja, todos vivendo em amor, em caridade, né? Então precisamos ter esse vínculo uns pelos outros, né? Em Pedro, 2 Pedro 1,4 diz assim, pelos quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então o pecado está, né? A gente sabe que se a gente não ficar buscando a Deus, a gente vai se esfriar. A gente não meditar na palavra de Deus, não tiver conhecimento da palavra de Deus, a gente vai esfriar-se, né? Agora diz aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 56 e 57, diz assim, se você quiser ficar aí participando das coisas deste mundo, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, né? Então aqui está dizendo o quê? Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo triunfou, é o triunfo do crente em Jesus Cristo. Então o crente ele precisa estar em Jesus Cristo todo o tempo, buscando Jesus para a sua vida, invocando porque ele está perto, né? Então lá em 1 Tessalonicenses 4,14, Paulo diz assim, porque se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, né? Às vezes a gente fica preocupado, morreu o irmão tal, a gente fica vivendo o passado, né? Se eu fosse viver de passado, né, de quantas pessoas eu perdi eu não estava aqui agora, eu estava entregue, vivendo a maneira do mundo, mas Jesus ele mudou a minha história, e cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então eu preciso preparar a minha alma para que venha se encontrar com Jesus. Eu preciso estar preparado, né? Mateus 16, versículo 18 diz que nenhuma potestade do ar pode prevalecer contra a igreja de Cristo. Jesus falando a Pedro disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? Então a gente precisa entender que Jesus ele tem um plano o quê? Com a igreja, não com o templo, mas com a igreja dele, que somos nós, a igreja que está em casa, orando, buscando ao Senhor. Às vezes a gente fala muito na pestilência que está acontecendo, mas nós somos igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, né? E temos que ter essa esperança, porque Jesus ele vem buscar um povo seu, zeloso e de boas obras, né? E precisamos nos lavar no sangue do Cordeiro a cada dia, né? Então aqui vem dizendo assim, em 1 João 3, diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Aleluia! Isso é certeza da salvação, é convicção de que Deus está conosco, que o Senhor está pelejando pela sua igreja, né? Então aqui em 1 Coríntios 2, versículo 16 diz, porque a gente fica assim, tem que conhecer a palavra de Deus, a gente precisa, para conhecer a mente de Cristo, a palavra vem dizendo em 1 Coríntios 2,16, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ninguém pode instruir o Senhor, né? Mas nós, a igreja do Senhor, nós temos a mente de Cristo, né, pastor? Nós temos a mente de Cristo, isso é maravilhoso. Eu estava meditando na lição, né? E
Quando Paulo aqui ele fala sobre a excelência, a grandeza e a força do poder de Deus, ele esmera no esforço de instruir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Ele se empenhava de tal maneira, ele não media esforço, pastor, ele não media esforço, porque ele queria ver os crentes abençoados, e ele queria ver Deus na vida daquelas pessoas. Então, e aqui, mais para frente, a gente vai vendo aqui o que Cristo, nós ser exemplo de exaltação. A gente precisa meditar na palavra de Deus, a gente precisa guardar a palavra de Deus. Paulo, ele, no momento, ele ficou tão embelecido com as bênçãos espirituais. O que significa? Ele ficou o quê? Extasiado, ele ficou assim perplexo, de tal maneira assim, tão extasiado com as bênçãos espirituais, e Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus. Eu fico imaginando, pastor, Daniel, né, passando aquela aprovação lá, né, na Babilônia, lá naquela época lá, e ele não deixou Deus de lado, ele perseverou em buscar o Senhor. Que a igreja do Senhor nesta manhã continue buscando, porque Deus é conosco. Deus, o templo está fechado, mas a igreja está aberta para adoração. Tá ou não está, pastor? A igreja está aberta para adoração em todo o mundo. É só querer buscar. A igreja não está presa em não está presa. A igreja está presa em Cristo Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Que Deus venha abençoar o pastor desta igreja, as ovelhas que Deus tem colocado em suas mãos. Eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade nesta manhã. Que o Senhor venha abençoar o seu lar, a sua vida, a sua família, e que você seja uma bênção. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade, pastor. Glória a Jesus, glória a Jesus. E aí está, irmãos, a palavra do nosso amado irmão presbítero Luciano, né? Não devemos realmente, quando perdemos um ente querido, uma pessoa, a gente fica a saudade, né? Fica aquela saudade, mas nós não devemos ficar constritados como aqueles que não têm esperança, não é verdade? Mas fica a saudade. Agora, nós temos uma esperança, né? Se a pessoa partiu em Cristo, a palavra de Deus nos traz uma esperança, se formos fiéis, né, a Deus, né, seguindo o exemplo daquela pessoa de fidelidade a Deus. A palavra do Senhor nos autoriza, né, a pensar e a falar que estaremos, né, juntos naquele grande dia ao lado do Senhor Jesus. Foi o próprio Jesus que falou, não é verdade? O próprio Jesus. Então, nós, seja em qualquer situação, nós precisamos ter uma vida cristocêntrica, né? O nosso cotidiano precisa ser cristocêntrico. Então, dentro da lição, né, nós encontramos essas palavras através do nosso amado irmão, e vimos, né, que nesta lição fala sobre a iluminação espiritual do crente, né? Nós vivemos uma vida cristocêntrica, e o apóstolo Paulo, no versículo 17 e 18, nós encontramos aqui, nessa palavra, 3 pedidos especiais na oração do apóstolo, né, para os crentes lá da igreja de Éfeso. Então ele começa com as palavras que ele, né, vê a humildade do apóstolo Paulo, né? Nós vemos que ele disse, as palavras que Paulo inicia, que ele começa, né, que ele quem? Né, Jesus vos dê, e apresenta, né, a seguir os 3 pedidos. Qual foi os 3 pedidos? O espírito de sabedoria, né? Paulo pedia, foi o seu primeiro pedido, né? Foi que o espírito de sabedoria abundasse na vida dos cristãos em Éfeso. E também o segundo pedido, o espírito de revelação. Nós encontramos aqui na palavra de Deus, o espírito da revelação. Revelação significa tirar o véu sobre
né, de sobre alguma coisa obscura e escondida. Então, o Espírito da revelação, né, o Espírito Santo revela, né, ao nosso espírito, né, a vontade de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele orava, ele fez esses 3 pedidos: o espírito de sabedoria e o espírito de revelação, ter uma revelação espiritual, né? Porque tem muita gente que diz: eu tive uma revelação, e meu Deus, e às vezes aquela revelação, ela não tem um respaldo bíblico, não é verdade? Mas quando nós recebemos o dom de Deus para edificação da igreja, não há sombra de variações, né? E o outro pedido, né, que lhes fosse iluminados, né, os olhos, fossem iluminados os olhos do entendimento, né? Então o espírito da revelação, ela é dada pelo Espírito Santo. Agora nós vemos, presbítero Luciano, né, que como nós podemos, né, receber uma revelação de Deus, né, com a revelação dada pelo Espírito Santo, se nós não andarmos em espírito? Nós, claro, né, que nós comemos, nós bebemos, nós fazemos as nossas, cumprimos com as nossas obrigações particulares, mas isso, né, nós não vamos cortar a ligação com Deus, porque a palavra de Deus diz: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, né? Então nós vemos que quando a condenação saiu da nossa vida, nós andamos em condenação, né, dada pelo pecado. Nós vimos que essa condenação ela foi julgada, né, quando nós aceitamos a Jesus e fomos justificados em Deus. Agora Paulo diz, né, portanto agora, o quê? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam, olha aí, que não andam o quê? Segundo a carne, né? Não é a carne física, né? É o meu querer, o meu ego, essas coisas, né? As minhas, meus atos, não é verdade? Então não anda mais segundo a carne, né? Mas segundo o Espírito de Deus. Glória a Jesus. Então Paulo fez esses 3 pedidos nas vossas orações lá, preso, né? Ele fazia intercessões, orações. E o primeiro pedido que ele fez, né, que Jesus nos dê o espírito de sabedoria. A palavra espírito, neste versículo, refere-se ao espírito humano, não a outro espírito, né? Porque nós temos o espírito humano. Lá em Romanos 1:9, né, Romanos capítulo 1, versículo 9, nós encontramos vários, né, trechos na Bíblia que se referem, e esse aqui é um deles, quando Paulo diz assim: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, né? Então tem cuidado, né, para que você possa receber a revelação pelo Espírito de Deus, né? Porque Deus, Paulo falou a Romano, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então Paulo, no seu espírito, ele sentia a necessidade de orar a Deus, interceder a Deus através dos irmãos em Éfeso, né? Então nós temos que entender, é o espírito humano. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, no versículo 13, Paulo também falou, por isso lá, ele falava à igreja de Coríntios, né? Por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, olha aí, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. Ainda em Colossenses 1:9, por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência, aleluia, espiritual,
para que possas andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Que coisa gloriosa, né? Crescendo, dando fruto, né? Frutificando, glória a Jesus, andar dignamente. Então, o nosso chamado é para que nós andemos no Senhor, não é verdade? Nós podemos ir até ali, buscar uma alegria, uma descontração, né? Com a nossa família, ou mesmo nós sozinhos, não é verdade? Mas isso tudo tem que ser convertido em dignidade para a glória de Deus, através de Jesus Cristo. Então, aqui andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, não com ostentação, né? Com boniteza de aparência exterior, vangloriando-nos em roupas, vestimentas, pendentes, arcos, joias, riquezas, comida, pois tudo isso, aleluia, em maioria passa de uma vaidade. Antes, né, a palavra assim, antes crescei na graça e no conhecimento de Deus, gerados pela palavra, gerados por Deus e em Deus, porque tem gente que é gerado, tem o Deus, mas não vive em Deus, por um novo nascimento em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Glória a Jesus. Então, esses aspectos que eu estou citando, Paulo, ele passava para a igreja de Éfeso. Então, esse aspecto serve para nós. Eu sei que você colocou aí em viva voz, porque você pode estar tomando o seu café, pode estar aí fazendo o seu trabalho, né? Matinal, né? Mas eu quero dizer que esses dois aspectos da vida de oração de Paulo, né? O primeiro, sua constância na oração e contínuo apelo aos crentes para que orassem sem cessar. Por isso, irmãos, que a gente muitas das vezes, você mesmo, quando, né, não tem um costume de vir à oração, né? A igreja do Senhor, a oração, ela é o quê? Ela é uma doutrina, ela é um ensinamento, ela é um mandamento da Bíblia para as nossas vidas. Glória a Jesus, né? E nós muitas das vezes, mas a oração está tão pouco cooperada, porque nós ainda não abrimos o nosso entendimento, não recebemos ainda o conselho do apóstolo Paulo, né? Nós sabemos até como é que ele veio para Jesus, sabemos quem ele era, né? Quem ele foi, não é verdade? Mas nós não aceitamos. Ele teve uma comunhão com Jesus, né? Isso preso de Jesus Cristo. Ele falava: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E por que não, né, recebermos esse conselho, né, aleluia, através do apóstolo Paulo, né, em nossa vida, para que nós possamos ser bem-sucedida. Deus, ele falou lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 8: não se aparte da tua boca os livros desta profecia, para que te vá bem, para que prospere, aleluia, e tenha certeza que eu te enviei, né? Não pasme e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, o apóstolo Paulo, ele falava, aqui na sua oração, lá em Romanos 12:12, ele deixou também para lá os irmãos romanos: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Lá em Efésios capítulo 5, ainda aqui, nesse trecho, no versículo 18: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Glória a Jesus, né? Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória
da sua herança nos santos. Então, nós vemos que é a iluminação espiritual de Deus em nossa vida. Glória a Jesus, né? Lá em Colossenses 4, versículo 2, né, Paulo diz: perseverai em oração, velando nela com ações de graça. 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo diz assim: orai sem cessar, né? Quando nós estamos orando, temos aquela ligação com Deus, a presença de Deus, falamos em mistérios, falamos em língua, meu Deus, mas quando saímos dali, parece que nós sofremos uma transformação, voltamos, né, ao que éramos. Nós não podemos voltar ao que éramos, nós temos que viver o que somos, aguardando o futuro, aleluia. A maior ostentação na vida do crente, aleluia, é saber que um dia vai pisar em ruas de ouro, vai estar para sempre naquele grande coral: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, aleluia. Irmãos, no céu vai ter trabalho, no céu vai ter alegria, que nós não podemos comprar nesta terra. Não há o ouro desta terra tão almejado que possa comparar com a glória da sua igreja, com a glória dos santos, aonde vai pisar ruas de ouro, aleluia, e vai estar com o Cordeiro de Deus, aleluia, né, para todo sempre. Então Paulo, ele diz assim: orai sem cessar. O segundo aspecto da sua oração está no agradecimento. Tem pessoa que só ora, recebe, mas não agradece. E Paulo ensinava, né? Vamos agradecer, gente. Tu já agradeceu? Não precisa falar não, né? Mas será que eu já agradeci a Deus por mais um dia? A gente acorda com a bênção, a gente acorda com a bondade, a misericórdia de Deus, aleluia, em nossa vida. A paz do Senhor, meu irmão e velho. Então, em Efésios, capítulo 5, versículo 19, Paulo diz: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. É no teu coração, é você com Deus, é eu com Deus, não é verdade? Então, lá em Filipenses 4,6, Paulo ainda diz: não estejais inquieto por coisa alguma. Né? A inquietação, ela não pode, né, roubar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança. Não pode mesmo, de jeito nenhum. Então Paulo disse: não estejais inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Glória seja dado o nome de Jesus. Que coisa gloriosa, né? Como eu estou recebendo de Deus, através da palavra de Deus, com a presença gloriosa do Espírito Santo, aleluia, que está em nossa vida. Lá em Colossenses 3,15, eu gostei muito aqui, Luciano, desse trecho, versículo 15, versículo 16 e 17, quando Paulo fala aos irmãos de Colosso: e a paz de Deus, para a qual também foste chamados, em um corpo domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e ademostrando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Glória a Jesus. Glória seja dado o nome de Jesus. Então nós vemos que esta lição, ela serve para nós, né? Paulo, no versículo 20 a 23, Paulo exorta Cristo na sua oração sobre todas as coisas, Cristo acima de todos poderes espirituais. Cristo está acima de todos os poderes espirituais, né? Aleluia.
pelo que também, Filipenses 2,9, pelo que também vos exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Amém? Glória a Jesus. Queremos agradecer a nossa irmã, minha irmã em Cristo e minha irmã em carne, a Ivete, ali em Rio das Ostras, o Jonas, meu irmão, o Nelson, que está ali com a sua esposa Luciene, a paz do Senhor, a nossa irmã Neia, nossa irmã Edneia, esposa do presbítero Luciano, está conectada em oração ali no seu lar, com seus filhos, a Luciene e a Luciane, né, e o Samuel, né, Samuel, que estão ali ligados em nome de Jesus. Glória seja dado o nome do Senhor. Estamos sentindo a falta de alguns irmãos, aleluia, mas nós sabemos, né, que os irmãos também têm os seus compromissos com as suas igrejas, e nesta hora a escola dominical, né, ela abrange os 4 cantos da terra. O Espírito do Senhor, né, ele paira sobre a face da terra, convencendo, falando, exortando, ensinando, consolando, exaltando, abatendo. Ele é o próprio Espírito de Deus, né, que Jesus enviou para que nós não ficássemos só. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Nós vamos encerrar, vamos pedir ao presbítero Luciano para colocar um hino. Então nós vemos que o ponto central desta lição fala sobre a herança preciosa, riquezas espirituais conferidas aos eleitos, faz parte da vocação do crente. Então eu convido a você para que você tenha uma vida cristocêntrica, né? Aquilo que está tomando lugar talvez na sua vida, roubando as coisas de Deus, ocupando o teu coração, deixa isso de lado, busque sabedoria em Deus, para que você possa até desfrutar dos bens desta terra, né? Conforme está escrito em Eclesiastes, mas sabendo que todos nós vamos dar conta a Deus. Amém? Glória a Jesus. Quem pode dizer glória a Jesus? Quem pode dizer amém? Glória a Jesus. Quem pode dar um aleluia para Deus nesta hora? Louvado seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos adorar a Deus? Já já nós estaremos orando. Você está aqui, eu anotei o nome de vocês aqui, né? Nós vamos estar orando por você neste dia, pela sua casa, pela sua saúde. Deus, o Senhor dos exércitos, está conosco, aleluia, né? E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A minha irmã está colocando aqui um versículo, aleluia, da palavra de Deus, né? Em Provérbios 17, 22. Não vou, porque a hora já está avançando e eu não quero perder, né, o horário da live. A gente tem que obedecer. Qual é o hino? 202. Lugar de delícias. Anne Caroline, minha querida esposa Paula, aleluia, está mandando parabéns para o neto querido. Oh glória! Sangue exaltado, delícias profusas ali, sim ali, e seus anjos fiéis rodeados, de glória e de luz, junto a Deus nos espera Jesus. Os encantos da terra não podem nos prever. Dali, na terra os prazeres acodem, são prazeres que acabam-se aqui, tudo passa. Mas ali, as venturas. Nosso obreiro Jadilson e sua esposa lá em Pernambuco, um abração, a paz do Senhor. Com Jesus, certeza. Aleluia. Glória a Jesus. Clarinha está mandando a paz do Senhor para o irmão. Parabéns para o seu irmão Lucas. Daniel, Clarinha, Carlinha, está
no meu coração, minha filha, mandando parabéns pelo seu filho Lucas. Lucas é querido, é como Daniel, o amado de Deus. Protetor de Jesus, na pintura do país haverá. Glória a Deus. Cante, adore a Deus aí. Você sabe esse hino, adore. Glória a Jesus. Júnior, meu sobrinho, Francine, Rafael, Edna Borges, Silvana, Vitória, Ivete, Josemar, Cristiana, Presbítero Laudeci. Oh glória, glória a Jesus, amém. Irmãos, quero comunicar, né, presbítero Luciano, logo mais, às 19 horas, fique ligado, orando por nós, para que nós possamos estar novamente juntos, se assim Deus nos conceder, naquele grande culto, né? Deus tem surpresa para você hoje. Deus tem surpresa para você. Então, logo mais às 19 horas, estaremos aqui em nome de Jesus com a live ao vivo, aqui na casa do Senhor. Você vai ter oportunidade, de ver, o templo, aleluia. Você vai ter oportunidade de contemplar, aqui a glória de Deus, como está sendo nesta manhã, a bênção de Deus, porque o abençoador está em nosso meio. Vamos fazer esta oração em nome de Jesus. Glória a Jesus. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse grande trabalho, e logo mais às 19 horas estaremos juntos. Amado Deus e eterno Pai, em o nome de Jesus Cristo, teu filho amado, queremos te agradecer, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu grande amor, Senhor. Visita nesta hora o nosso pastor Samuel, aleluia, ali em nossa sede, com aquela escola bíblica dominical, ao todo campo de trabalho, as nossas igrejas, toda a tua igreja na face da terra, Senhor, os ministérios. Oh Jesus, é a tua palavra que é pão para nossas vidas, é alimento, é luz, Senhor. Aleluia. Portanto, nesta manhã, manifesta a tua glória e o teu poder. Despede-nos, Senhor, debaixo das tuas mãos santas. Dá-nos uma tarde abençoada. Abençoa o Paulo José, nosso obreiro Irinaldo, obreiro Elias, professor Paulo, meu Senhor. Vai de encontro, evangelista Celei com a sua família. Oh Deus, todos aqueles que compartilharam, que a tua bênção, Senhor Deus, possa fluir sobre cada vida, em o nome de Jesus. Nos livra das enfermidades, nos livra do espírito de morte. Repreende este mal, Senhor, pelo poder do teu sangue. Há poder no teu sangue, Jesus, para dar vitória. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Que a graça de Deus, o amor de Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todo o seu povo, para aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor, e que se vier digam amém. O presbítero Luciano está mandando a paz do Senhor para todos.